Olá, gurizada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caleb do Pet Me Ajuda e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre condensação de Claisen ou condensação de éster acetoacético. Mas Caleb, o que é essa reação? Vamos lá dar uma olhada. É uma reação que parte de um éster, como nós estamos vendo aqui. Na verdade, ela pode partir de duas espécies diferentes de éster, mas ela não teria uma utilidade sintética muito grande, a gente vai ver mais para frente por quê. Então ela parte de uma espécie de éster aqui, que apresente hidrogênios alfa aqui no carbono alfa ao carbono da carbonila, para poderem ser abstraídos, e vai ser promovida por uma base aqui. Eu tenho o etóxido de sódio como exemplo, em meio ácido, para quê? Para formar beta-cetoésteres, como eu estou vendo. Por que beta-cetoésteres? Porque se eu observar aqui, no carbono beta ao carbono da carbonila do grupo funcional que caracteriza o éster, eu vou ter outra carbonila, ou seja, eu vou ter uma cetona aqui. Por isso, eu chamo isso aqui de beta-cetoésteres. Então, vamos entender como que essa reação ocorre, qual que é o mecanismo dela. Se eu observar aqui, ó, eu estou vendo que junto com o meu éster, com a espécie que eu escolhi no meio reacional, eu tenho a base aqui, eu tenho essa espécie aqui relativa à base que eu coloquei no meio. Óbvio, como é meio ácido, eu tenho um equilíbrio, posso dizer assim, entre essas duas espécies. Então, eu não tenho um excesso de base, mas a base que estiver presente vai fazer o quê? Ela vai atacar aqui um dos hidrogênios do carbono alfa aqui ao carbono da carbonila e vai abstrair esse hidrogênio. A partir do momento que ocorre essa abstração, eu tenho a formação de uma espécie intermediária que apresenta essa estrutura de ressonância aqui, ó. O que essa estrutura de ressonância está me dizendo? Está me dizendo que neste carbono aqui, onde agora tem uma carga negativa, eu tinha um hidrogênio. Eu tinha um hidrogênio e eu perdi. Por quê? O hidrogênio saiu, que foi removido pela base aqui, e restou a carga negativa sobre o carbono. Lembrando, o que é uma carga negativa quando eu estou falando de reações químicas? Uma carga negativa é sempre um par de elétrons, tá? Então, o que me sobra aqui é um par de elétrons. Tem um par de elétrons aqui, tem um par de elétrons aqui. Oxigênio pode estabilizar bem cargas negativas. O que pode acontecer? Pode entrar em ressonância, esse par de elétrons aqui vir para cá para fazer uma ligação dupla, como a gente está observando, e um dos pares aqui de elétrons da ligação dupla com o oxigênio pode subir aqui para cima do oxigênio e ficar aqui, porque ele é melhor comportado pelo oxigênio. E é essa espécie intermediária aqui que vai reagir com uma nova molécula de éster para formar o meu produto de interesse. Como é que essa reação vai ocorrer? Se eu observar essa ligação dupla aqui, vai ter um caráter bem nucleofílico, ou seja, ele vai ter uma tendência a atacar aqui o carbono dessa carbonila, que vai ter um caráter mais eletrofílico, vai ter uma característica de ter uma afinidade por elétrons. A partir do momento que este ataque ocorre, obviamente esse par de elétrons pode descer para cá, para refazer a dupla, e aqui eu representei um desses pares de elétrons dando a volta no oxigênio, mas na verdade ele não está dando a volta. O que acontece? Ele sobe aqui para o oxigênio e depois ele desce novamente para refazer a dupla. Ele sobe no primeiro momento em que a carbonila sofre o ataque e depois desce para refazer a dupla quando eu tenho o rompimento desta ligação aqui. Então, se eu analisar, a partir do momento que essa ligação é rompida, os pares de elétrons vêm para cá sobre o oxigênio. Eu tenho a liberação dessa espécie aqui como um ânion no meio, né? O meu ânion é tóxido aqui. E eu tenho a formação do produto de interesse, o beta-cetoéster, através da adição dessa porção da molécula nesta forma intermediária aqui. Agora vamos pensar um pouquinho. Isso tudo está acontecendo só com uma espécie de éster, tá? Você lembra que eu falei que eu podia ter essa reação com duas? Mas se eu tiver essa reação com duas espécies diferentes, se eu tiver um grupo R1 aqui e depois um R2 aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu não sei qual das espécies que vai reagir com o meio, em primeiro lugar.
Então, eu posso ter que a minha espécie que tem o grupamento R1 aqui vai reagir primeiro com o meio, e depois a espécie que tem o grupamento R1 pode atacar ou ela mesma ou a espécie que tem o grupamento R2. Da mesma maneira, eu posso dizer que quem vai reagir com o meio é a espécie que tem R2, e ela pode formar um intermediário relativo à espécie que tem o grupamento R2 aqui, que pode atacar ela mesma ou a espécie que apresenta o grupamento de R1. Ou seja, se eu reagir dois ésteres diferentes, eu vou ter a formação de 4 produtos diferentes aqui. Entenderam? Então, não é nem um pouco interessante sinteticamente eu reagir dois ésteres diferentes. Essa reação é interessante sinteticamente se eu fizer uma condensação com apenas uma espécie aqui, como eu estou fazendo. Tá legal? A partir do momento, então, que eu formo o meu produto de interesse, eu tenho a liberação desse íon etóxido aqui no meio também. Então, eu tenho que me preocupar em pensar em como que eu vou encontrar esse produto no meio. Será que ele vai estar puro? Ele não vai estar puro. Ó, ele não vai estar puro, ele não vai estar isolado, ele não vai estar separado das demais espécies químicas que estão presentes no meio. Significa que ele pode ainda interagir com elas. Então, se ele interagir com esse ânion etóxido aqui, o que pode acontecer? Deixa eu observar. O carbono alfa ao carbono da carbonila aqui. Se eu observar o que está acontecendo, essas duas carbonilas aqui estão retirando toda a densidade eletrônica aqui deste carbono. Vai ser muito fácil abstrair um desses hidrogênios. Hidrogênio que eu posso chamar de hidrogênio ácido, se eu quiser, porque ele está em um carbono alfa ao carbono da carbonila. Então, o que vai acontecer? A base aqui, o etóxido, pode abstrair um desses hidrogênios e fazer com que uma carga negativa reste aqui sobre o carbono alfa ao carbono da carbonila. E então eu vou ter a eliminação de um álcool, consequentemente, porque o etóxido removeu um dos hidrogênios, e vou ter a formação da seguinte estrutura de ressonância aqui. Ó. Se eu observar, a espécie que se forma imediatamente após a abstração do hidrogênio é esta aqui, com a carga negativa, ou seja, com o par de elétrons da ligação entre carbono e hidrogênio sobre o carbono. E agora essa carga negativa pode viajar. Se ela vier para cá, para formar uma ligação dupla, o que eu vou ter é que um dos pares da dupla com oxigênio pode subir. Então, eu tenho esta forma aqui do meu produto de interesse, ou então, essa carga negativa pode vir para o outro lado para fazer uma ligação dupla aqui. E, neste caso, é um dos pares desta ligação que sobe para o oxigênio, e eu tenho a formação, né, desta forma aqui do meu produto de interesse. Então, recapitulando, no vídeo de hoje nós descobrimos o que é uma reação de condensação de Claisen, a partir de que espécie química ela ocorre, é a partir de um éster que tem um hidrogênio ácido, ou seja, um hidrogênio no carbono alfa ao carbono da carbonila, para formar o quê? Para formar beta-cetoésteres. Essa reação é promovida por base, ocorre em meio ácido, e nós vimos também sob qual forma o produto final, o produto de interesse, vai se apresentar, dada a interação dele com a base que é liberada no meio quando ele é formado. Tá legal? Pelo vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Também não deixe de seguir o Pet nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Um abraço e até a próxima semana.